Hora de falar sobre o Palmeiras, qual a chance de Gabriel Peck, meio atacante revelado pelo Vasco e que hoje pertence ao Los Angeles Galaxy, virar reforço ao Alviverde, especulação que vem ganhando força nas redes sociais, até porque um grupo de setoristas do Palmeiras tem afirmado que as negociações existem. Antes de gravar o vídeo, fiz contato com gente do Palmeiras e também com o Carlos Leite, empresário do atleta. Carlos Leite assegura que não conversou com jornalista algum a respeito da possibilidade de o Peck virar reforço ao Alviverde. O Palmeiras nega interesse no jogador e o mais provável é que o Peck se mude para a Europa caso deixe o Los Angeles Galaxy. Segundo Carlos Leite, a ideia para o futuro do Peck é se mudar para o futebol europeu. Posso garantir que já houve uma sondagem da Premier League que não se transformou em proposta. O Peck havia chegado em 2024 para o Los Angeles Galaxy num negócio de 10 milhões de dólares junto ao Vasco. Primeira temporada excelente. Ele conseguiu, com a camisa do LA, 41 jogos, 21 gols e 19 assistências, ou seja, 41 jogos e 40 participações em gol. Temporada atual, mais abaixo de 22 jogos, 4 gols e 1 assistência. O Palmeiras assegura que não tem a intenção de contratar Gabriel Peck. Podemos riscar esse nome. Bora de mais uma informação exclusiva. Quero contar para vocês que apesar do assédio do exterior em relação a Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Piquerez, Agustin Giai e Richard Rios, a ideia palmeirense é vender apenas um desses atletas. Richard Rios, volante colombiano, cujo valor pode alcançar 30 milhões de euros. E é exatamente por conta da possibilidade de conseguir uma ótima venda como o Richard Rios que o Palmeiras entende que o melhor caminho é segurar todos os outros jogadores. Verdão assegura já ter 2 negociações avançadas com clubes italianos interessados em gastar perto dos 30 milhões de euros. São eles a Inter de Milão e a Roma. 30 milhões de euros hoje equivalem a mais ou menos 191 milhões de reais. E aqui vem a boa notícia: o Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos e gastou 7 milhões e meio de reais para ter essa fatia. Ou seja, comprou por 7 milhões e meio e agora vai ficar perto de arrecadar 133 milhões de reais. A maior dificuldade vai ser em repor a saída de alguém como o Richard Rios, que virou dono do meio-campo palmeirense e também da seleção colombiana. O negócio com esse time italiano deve avançar nos próximos dias, mas vai permitir ao Verdão recusar propostas por outros atletas. O Piquerez e o Rafael Veiga pediram para ser negociados. O Palmeiras está tentando convencê-los a permanecer. O Gustavo Gomes foi especulado por clubes sauditas, mas o Palmeiras entende que é capaz de segurar o zagueiro paraguaio, que já havia recusado em outros momentos propostas até maiores. Recentemente o Zenit demonstrou interesse em contratar o Giai e o Palmeiras nem pensa em perder seu lateral direito, o argentino. E você, concorda com a política de venda de atletas do Palmeiras? Você faria o que em relação a todo esse interesse do internacional? Já usa espaço para comentário para registrar. Quero te atualizar agora sobre o Palmeiras. Ramon Sosa foi anunciado como reforço do Palmeiras, mas causou desconfiança no torcedor alviverde. A compra foi fechada por 12 milhões e meio de euros, mais 1 milhão e meio de euros de bônus, ou seja, o negócio pode custar até 14 milhões de euros ou 90 milhões de reais. Importante lembrar que quando o Forest contratou o Sosa do Tajeres, e o Sosa vivia o auge da sua carreira no futebol argentino, o investimento foi de 12 milhões de euros. Isso significa que o Forest comprou mais barato do que o vendeu para o Palmeiras, mesmo levando em consideração que a temporada do Sosa na Inglaterra teve longe de agradar. Foram 21 jogos, só 3 gols e 1 assistência. E é também por conta desse preço, que pode chegar a 90 milhões de reais, que o torcedor palmeirense anda desconfiado. Percebi nas redes sociais alguma insatisfação com mais um jogador que é caro e não chega para ser o dono absoluto da posição, mais ou menos como Facundo Torres, entre outros. Importante contar que o Ramon Sosa tem sido convocado com alguma frequência para a seleção paraguaia, mas no jogo contra o Brasil na Neoquímica Arena, ele e Ángel Romero do Corinthians eram reservas. O Romero foi utilizado no decorrer da partida e o Ramon Sosa nem jogou. Se você não conhece o atacante paraguaio de 25 anos de idade, vou trazer as palavras dele se apresentando. Abre aspas, jogo por fora, gosto do mano a mano e de encarar a marcação. Bora de mais uma informação exclusiva. Quero contar para vocês que apesar do assédio do exterior em relação a Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Piquerez, Agustin Giai e Richard Rios, a ideia palmeirense é vender apenas um desses atletas. Richard Rios,
volante colombiano, cujo valor pode alcançar 30 milhões de euros. E é exatamente por conta da possibilidade de conseguir uma ótima venda como o Richard Rios que o Palmeiras entende que o melhor caminho é segurar todos os outros jogadores. Verdão assegura já ter 2 negociações avançadas com clubes italianos interessados em gastar perto dos 30 milhões de euros. São eles a Inter de Milão e a Roma. 30 milhões de euros hoje equivalem a mais ou menos 191 milhões de reais. E aqui vem a boa notícia, o Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos e gastou 7 milhões e meio de reais para ter essa fatia. Ou seja, comprou por 7 milhões e meio e agora vai ficar perto de arrecadar 133 milhões de reais. A maior dificuldade vai ser em repor a saída de alguém como o Richard Rios, que virou dono do meio-campo palmeirense e também da seleção colombiana. O negócio com esse time italiano deve avançar nos próximos dias, mas vai permitir ao Verdão recusar propostas por outros atletas. O Piquerez e o Rafael Veiga pediram para ser negociados, o Palmeiras está tentando convencê-los a permanecer. O Gustavo Gomes foi especulado por clubes sauditas, mas o Palmeiras entende que é capaz de segurar o zagueiro paraguaio, que já havia recusado em outros momentos propostas até maiores. Recentemente o Zenit demonstrou interesse em contratar o Giai e o Palmeiras nem pensa em perder seu lateral direito, o argentino. E você, concorda com a política de venda de atletas do Palmeiras? Você faria o que em relação a todo esse interesse do Internacional? Já usa espaço para comentário para registrar sua... Preciso falar agora sobre Rafael Veiga, o meio atacante que pretende deixar o Verdão. Tem propostas ou não? Antes de gravar esse vídeo, consultei a diretoria palmeirense que assegura que não há proposta, nem sequer sondagem, mas pessoas próximas ao Veiga asseguram que existiram os primeiros movimentos de clubes interessados, um da Itália, outro da Inglaterra. Repito, essa informação vem do staff do jogador e não do Palmeiras, o que me causa alguma estranheza. Acho que a gente precisa aguardar cenas dos próximos capítulos. O Veiga teve passagem gigante com a camisa do Palmeiras, mas faz uma temporada para lá de discreta. E é exatamente por ter perdido espaço com Abel Ferreira que o Veiga está decidido a ir embora. Se existir proposta, ele vai batalhar nos bastidores para que Abel Ferreira e Leila Pereira concordem com um acordo. Só para lembrar, na Copa do Mundo de Clubes o Veiga disputou apenas 120 minutos. Nem sequer entrou contra o Botafogo e disputou os últimos 5 minutos finais na eliminação para o Chelsea. Hora de notícia exclusiva, quero contar para você que o Botafogo reabriu conversas para a contratação de Roberto Firmino. Atacante brasileiro que tem mais um ano de contrato no Al-Ahly, mas pretende deixar a Arábia Saudita. O Botafogo tem 2 grandes trunfos. O primeiro deles, a falta de propostas da Inglaterra. Roberto Firmino já havia deixado bem clara a intenção de voltar a disputar a Premier League. E com a ausência de ofertas, o Botafogo se sente confortável para brigar para contratá-lo. Outro ponto importante a favor do Fogão, a presença de David Ancelotti. O técnico italiano foi anunciado nessa terça-feira como novo comandante do Botafogo. Você sabe, né? O David Ancelotti é filho de Carlo Ancelotti, técnico da seleção. Por que ele é um trunfo? O Firmino foi aconselhado e avisado que se performar bem com a camisa do Botafogo sob o comando do filho do homem, certamente a volta para a seleção brasileira ficará ainda mais próxima, até porque o David Ancelotti estará na comissão técnica da seleção brasileira na Copa do Mundo do ano que vem. O grande problema hoje é o financeiro. Roberto Firmino tem mais um ano de vínculo e ganha por lá 10 milhões de reais por mês. O Al-Ahly também vai exigir alguma compensação financeira, até por conta de todo o barulho que o Firmino conseguiu fazer na conquista do inédito título da Copa da Champions Asiática. O Al-Ahly nunca havia sido campeão desse torneio. Hora de falar sobre o Palmeiras, que investiu 149 milhões de reais em Vitor Roque e correu o risco de gastar mais 13 milhões de reais durante a Copa do Mundo de Clubes. Isso porque o acordo entre Palmeiras e Barcelona prevê uma série de bônus, entre eles um bônus de 2 milhões de euros caso o Vitor Roque estivesse entre os 3 melhores da Copa do Mundo de Clubes. O torneio ainda nem terminou, mas já dá para cravar, obviamente, que o Vitor Roque não alcançará essa meta. Alguém que jogou 5 partidas, 4 como titular, não marcou gol, nem deu assistência, certamente não vai figurar entre os 3 melhores do torneio. Não dá nem para dizer que o Vitor Roque está entre os 3 melhores do Palmeiras. Por sinal, esse é um grande ponto. Investimento pesadíssimo, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro e até agora pouquíssimo retorno.
De qualquer maneira, o Palmeiras se livrou desse custo extremamente alto de 13 milhões de reais com bônus. Há outros bônus previstos no contrato, estou tentando levantar todos para contar para vocês, beleza? Hora de falar sobre uma venda quase certa no Clube Atlético Mineiro e ela tem tudo a ver com o Palmeiras. Bruno Fux, que havia sido comprado pelo Atlético junto ao CSKA por 2 milhões e 700 mil euros, será adquirido no fim dessa temporada pelo Palmeiras. O Verdão já tomou essa decisão durante a Copa do Mundo de Clubes, depois que o Fux foi titular nos dois principais jogos contra o Botafogo e também Chelsea. O empréstimo termina em dezembro e a opção de compra avaliada em 4 milhões e meio de dólares, ou seja, dá para dizer que o Galo terá lucro com a operação. Hoje, 4 milhões e meio de dólares equivalem a 24 milhões de reais. Fux, que havia sido trocado pelo Caio Paulista, e se o Caio Paulista vai mal no Atlético, o Bruno Fux tem sido peça importante no Palmeiras. 20 partidas na atual temporada. Gostaria que você, torcedor atleticano, me dissesse se o Fux teria espaço hoje no time do Cuca ou não. Falar sobre o Palmeiras, muito preocupado com a posição de ataque. É que o Estevão foi negociado com o Chelsea e o Paulinho só volta pro ano que vem. O Paulinho anunciou nas suas redes sociais que vai passar por uma nova cirurgia na canela e isso vai impedi-lo de jogar em 2025. E é diante desse contexto que o Palmeiras espera fechar nessa semana que começa por agora a contratação de Ramon Sosa. Vem batendo nessa tecla sobre as tratativas entre Palmeiras e Nottingham Forest há bastante tempo. O acordo entre os clubes já existe, operação que vai gerar com um pagamento de comissão em 14 milhões de euros. Faltava o sim do atacante paraguaio de 24 anos de idade, que tem sinalizado nos últimos dias que agora sim topa jogar pelo Verdão. Como o Palmeiras estava super focado na Copa do Mundo de Clubes, com a perspectiva de chegar pelo menos às semifinais, essa negociação foi adiada. Agora, já sem a competição nos Estados Unidos, aí sim foco total na contratação do atleta. Existe a chance também de o Palmeiras buscar mais um ou outro reforço para o ataque, até pela necessidade de aumentar o repertório ofensivo. Só para quem não conhece, Ramon Sosa fez muito sucesso com a camisa do Tajeres na Argentina, antes de ser negociado com o Nottingham Forest na Inglaterra, papel apenas discreto. O clube inglês já anunciou que não vai utilizá-lo. A preferência do Ramon Sosa era continuar na Premier League, mas diante da falta de propostas por lá e diante do bom campeonato que fez o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, Sosa se interessou e já deu aval para que o... Quero falar agora sobre o Palmeiras eliminado da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras perdeu por 2-1 para o Chelsea, com falha, mais uma vez, do seu goleiro. Repetindo aquilo que já havia acontecido no Intermundial, no Interclubes, disputado contra o Manchester United. O Palmeiras, na oportunidade, acabou sendo vítima de uma falha do Marcos. Dessa vez foi o Everton quem falhou, jogo empatado, super equilibrado, com chances para os dois lados. Cruzamento do Gusto da esquerda desvia de forma leve pelo Jai, nem dá para dizer que a bola mudou tanto sua trajetória, mas o Everton foi todo esquisito e permitiu que a bola entrasse. Inclusive, a FIFA atribuiu ao Everton um gol contra e eu achei meio esquisito. Eu teria marcado o gol para o Gusto, o jogador do Chelsea que finalizou. De qualquer forma, o Palmeiras volta para casa eliminado nas quartas de final. Tem muitos pontos positivos e alguns negativos. Quero começar me atendo aos pontos positivos. O Palmeiras conseguiu ir mais adiante, por exemplo, do que Botafogo e Flamengo. O Verdão volta para casa com 219 milhões de reais. A torcida do Palmeiras teve uma participação espetacular ao longo de toda a competição, lotando os estádios. Ontem, inclusive, o jogo registrou o terceiro maior público da competição. Foram 69 mil pessoas no estádio na Filadélfia. Apesar de tudo isso, é um Palmeiras que foi o único clube brasileiro que não venceu times europeus. Empate com o Porto e derrota para o Chelsea. O Botafogo havia vencido o PSG, o Flamengo havia vencido o Chelsea, enquanto o Fluminense venceu a Inter de Milão. Além disso, algumas coisas não funcionaram bem para o Palmeiras. A situação do Vitor Roque, exceção ao jogo de ontem, não foi bem resolvida. Abel Ferreira também foi bastante criticado por não encontrar soluções ofensivas. Foi um Palmeiras que conseguiu, na maioria dos jogos, se defender bem, mas teve dificuldades ofensivas. De qualquer forma, a derrota de ontem foi num jogo equilibrado. O Chelsea foi bem melhor no primeiro tempo e abriu o placar. No segundo tempo, o Palmeiras volta com a mesma formação que para mim até gerou algumas dúvidas. Presença do Alan, presença do Mikael, Vanderlan na esquerda, enfim. Foi um Palmeiras que com a mesma focão do Torres de titular também, essa também não consegui entender. Mas com essas mesmas peças, o Palmeiras voltou para o segundo tempo melhor e o Estevão garantiu o gol de empate. A partir daí, o jogo ficou extremamente equilibrado, com chances para os dois lados, até que surge o gol do Chelsea, que eu já expliquei agora há pouco. Só para
Hora de falar sobre Paulinho, que só volta a jogar pelo Palmeiras em 2026. E essa revelação foi feita pelo próprio atacante, usando suas redes sociais. Paulinho escreveu, abre aspas, depois de muito tempo jogando no sacrifício e convivendo com muitas dores, chegou o momento em que eu sabia que uma hora aconteceria. Vou precisar passar por uma cirurgia que vai me afastar dos gramados, pelo menos nessa temporada. Pelo resto da temporada foi o que disse o Paulinho através das suas redes sociais. Importante destacar que o atacante, contratado por 115 milhões de reais, além das cessões em definitivo de Gabriel Menino e Patrick, perdeu quase 4 meses da atual temporada também por conta de um problema na canela. Essa lesão que ele vinha lhe causando muitas dores já nos tempos de Atlético, houve uma intervenção cirúrgica em dezembro, ele ficou 4 meses fora, a partir de abril voltou a jogar, mas reclamou novamente de dores. Até por isso, durante a Copa do Mundo de Clubes, só conseguia estar à disposição do Abel para 30 minutos por cada partida. Desde que foi contratado, a esse custo altíssimo, o Paulinho só esteve em campo em 16 jogos, uma única vez como titular. Foram 3 gols e 2 assistências, desses 3 gols, 2 durante a Copa do Mundo. Ele conseguiu de fato deixar uma boa impressão, mas será um desfalque para lá de importante, especialmente porque o Estevão também não será mais jogador do Palmeiras. O Estevão, você sabe, negociado com o Chelsea. Então, o Palmeiras não perde um, mas 2 atacantes no mesmo momento, que só reforça a tese da busca e da necessidade urgente da contratação de um jogador. Tenho contado para vocês que Ramon Sosa, atacante paraguaio do Nottingham Forest, é um alvo e há uma negociação em andamento com o time inglês. O acordo entre os clubes já aconteceu, falta apenas o sim do Ramon Sosa. Só para completar, uma última constatação. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, havia afirmado que o Verdão nunca contrataria um jogador machucado. E ela deu essa declaração se referindo ao Neymar. Acontece que o Paulinho